qual que você acha que é a porcentagem, já que você tá aí querendo esse cargo aí, né, ir lá para o deputado, qual que você acha que é a porcentagem aí da gente ter um plano de desenvolvimento nacional? É difícil, eu acho que isso é uma construção. É uma construção, né? Eu, por exemplo, eu acredito... Você vê isso no horizonte de quantos anos, assim? Não tenho... Não tem uma bola de cristal, não? Eu tenho uma cabala... Da Shopee lá. Eu tenho uma cabala que diz o seguinte, quando eu olho pra China, pra Índia, Coreia do Sul, e vejo o grau de avanço tecnológico desse país, mesmo os Estados Unidos, né, com todos os problemas dos Estados Unidos, é um país fantástico do ponto de vista tecnológico, né? É lógico, Quando eu vejo que o Brasil, a distância só aumenta, eu falo, pessoal, se o Brasil não se encontrar em 10 anos, nós vamos ficar para trás. Então, acho que nós temos aí uns 10 anos para que o país se reencontre consigo mesmo. Você acha que ainda tem essa chance? Tem essa chance. Agora, entendi. O bloco histórico que vai liderar isso daí, do meu ponto de vista, aí, opinião particular, nós temos que reeleger Luiz Inácio Lula da Silva no que vem. Eu acho que esse é um ponto fundamental para pensarmos em um projeto nacional. Porque é dentro do bloco histórico que ele lidera que estão as forças que vão poder liderar um projeto nacional. Elias, por que não liderou até agora? Né? Isso é uma outra questão. Mas é lá que estão as forças que podem liderar esse processo. Não no campo do Bolsonaro, no campo da direita, etc. Forças que você está dizendo seriam forças... Camadas sociais, ou seja, são a esquerda brasileira, os patriotas, os nacionalistas de verdade, né? Uhum. Ou seja, pega um nacionalista, um cara como o Almirante Otton, por exemplo. Almirante Otton, eu ouvi falar do Almirante Otton, né? Não. O pai do programa nuclear brasileiro. Ele é um cara que, se a gente for observar politicamente, é um conservador. Só que ele é nacionalista. Uhum. Então é um cara que não pensaria duas vezes em quem ele vai votar. Se vai votar no Lula ou no Bolsonaro. Vai votar no Lula. Entendi. Ou seja, por causa do nacionalismo. Né? Então, quem pode regimentar essas forças políticas de caráter nacionalistas, como o Sacani, eu acho que é nacionalista, né, Sacani? Né? Total. Sabe? Eu acho que não... Eu tenho vontade de ir embora, cara, mas assim, eu tenho muita vontade que o Brasil dê certo, ou seja, óbvio, né? Mas... É esse bloco liderado pelo presidente Lula, né, que pode ser um polo galvanizador das forças patrióticas brasileiras, né? Não o campo do Bolsonaro, que é patriota... Mas o que você acha? Porque, pelo menos, conversando com o pessoal da esquerda, o que eu vejo, quando eles contam pra mim, eles falam assim, Júnior, não tem diferença entre Lula e Bolsonaro. A política econômica é a mesma. É taxa de juros, entendeu? Que não muda. A Faria Lima apoiou o Lula. Teto de gastos e tal, a opção que eles acham que, inclusive, que é a esquerda de Ciro Gomes. Não, Ciro Gomes acabou, morreu agora, né? Então, exatamente. Eles morreu. acham que, mas que um dia representou a esquerda. É a esquerda de Ciro Gomes, porque se eles começam a falar um monte de dados, porque eles têm todos os dados na cabeça. Não, porque o governo Lula fez isso desde não sei quando, e a Dilma fez aquilo, e agora tá fazendo de novo. Na cabeça deles, não existe diferença entre Lula e Bolsonaro na agenda. Espera um pouquinho. Econômica. Eu tô dizendo isso daí porque eles me falaram, tá? Não, tem muita diferença entre Lula e Bolsonaro, sim. Eu não discordo disso, eu discordo apertamente disso. O Lula, por exemplo, tem o Nova Indústria Brasil, que é o maior programa industrial que o Brasil lançou em 30, 40 anos. Né? O Brasil voltou a ter o programa de aceleração do crescimento. A Petrobras está voltando lentamente a tentar ser o que ela era antes. O governo Lula. Né? Então é incomparável os dois governos. Os marcos macroeconômicos, institucionais, macroeconômicos foram intocados, concordo com você. Mas daí a colocar um sinal de igualdade entre Lula e Bolsonaro... Esse é de um grau de desonestidade intelectual absurdo e político. O que eu sempre costumo dizer? O caso do Ciro, primeiro o Ciro Gomes, ele é um cara que tinha a bandeira do nacionalismo, do projeto nacional. Que aí vem uma questão. Você pode ter milhares de ideias boas, maravilhosas. Só que você não pode errar na política. Se você errar na política, já era. O que aconteceu com o Ciro Gomes? Um homem de ideias maravilhosas, ideias de projeto nacional, etc. Errou na política. Onde ele foi parar? Está sendo humilhado pela Michele Bolsonaro. Por quê? Porque ele errou na política. O que ele deveria fazer? Ser um capacho do Lula? Não é ser um capacho do Lula. Agora, ele ser um anti-Lula, como ele se colocou, ou ele se achar maior do que o Lula, não tem condições. Não é? Ou seja, errou na política. Quando erra na política, meu amigo, já era. Você pode ter as ideias mais bonitas do mundo, as mais fantásticas, as mais revolucionárias. Errou na política, você vai cair no isolamento. E vai se prestar o papel de ser humilhado pela Michele Bolsonaro, como ele está passando agora pela situação que está sendo humilhado por ela.
Por quê? Porque ela está vetando a aliança do PL lá no Ceará com ele para derrubar o PT lá no Ceará. Porque ele quer derrubar o PT no Ceará. É legítimo da parte dele. E ela está humilhando. Ela fez ele voltar atrás, o PL do Ceará voltar atrás. Eu falo isso com dor no coração porque um quadro da grandeza do Ciro Gomes merecia um fim muito melhor do que esse. Entendi. Né? Um fim muito melhor do que esse daí. Agora, outra coisa, o governo Lula é cheio de contradições? É cheio de contradições. Tem milhares de coisas que eu não concordo. Agora, na filosofia, tem aquela coisa assim, que existe a contradição antagônica e não antagônica. Existe uma contradição no governo Lula que pode se transformar em antagônica a ponto de você pular de barco para fora desse governo? Ainda não, por quê? Porque não tem uma alternativa. Entendi. A alternativa ao governo Lula hoje é o quê? 0,5% que tem. Se você juntar toda a esquerda radical brasileira, com todo respeito a todos eles não conseguem galvanizar um campo político capaz de derrotar o bolsonarismo. Que esse é o problema. Meu problema não é somente apoiar Lula. Meu problema é evitar com que a extrema-direita, entreguista, antinacional, alcance de novo o governo do país. E hoje o principal instrumento que me habilita a pensar em derrotar esses caras é o governo Lula. É o bloco que o Lula lidera. Né? Porque esses caras eu tenho que evitar que esses caras cheguem ao poder de novo no Brasil. Então não é uma... Política é um pouco disso que você tá falando, é verdade. Não, isso é ciência. Isso é ciência. O Maquiavel transformou a política em ciência e o Lenin transformou o movimento imediato da classe trabalhadora em ciência. Uhum. Então, para a classe trabalhadora, o que é importante, na minha opinião, é evitar que Bolsonaro volte ao governo. Qual o campo político hoje cujas possibilidades são maiores de derrotar Bolsonaro? É o campo político do governo Lula, o do Ciro Gomes ou da esquerda radical? Eu tenho que olhar para esse campo aqui, olhar para isso aqui e tirar uma conclusão. Porque eu não posso me colocar numa situação de que eu sou puro, eu sou um cara que eu não me misturo com quem não concordo, porque são... Não, pessoal, eu tenho que derrotar meu inimigo principal. E hoje quem tem essa capacidade é o Lula, não é o outro campo. Essa é a minha conta, entendeu? Mas você acha que essa eleição agora ela vai ser decisiva para essa mudança aí? Toda eleição é decisiva, né? Toda é, né? O Brasil tá sempre numa... Tá sempre na esperança, né, pelo menos. O Brasil sempre está um país com as características do Brasil. Tá sempre em tensão, igual você falou, né? Com as nossas características e localizado, onde ele está localizado, que é a América do Sul, com o nosso tamanho, com nossos recursos naturais, com a nossa população, é um país que sempre estará em encruzilhada. E qual que é essa encruzilhada? Projeto nacional versus poder imperialista sobre nós. Ou seja, essa é a grande contradição. As pessoas colocam muitas vezes que a contradição principal no Brasil é democracia e fascismo, não é isso? Para mim não é essa a contradição principal. A contradição principal é entre fascismo versus projeto nacional. Essa contradição que permeia a sociedade, que passa por entre os nossos dedos, que está na nossa cabeça, essa contradição.